Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Guy Ballard e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o português, com os ensinamentos de Guy Ballard e suas experiências com o mestre Saint-Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Capítulo 3 Maravilhas Subterrâneas. No dia seguinte, Nada, Pérola, Rex e eu fomos para o nosso lago favorito na montanha. Pérola fora dar uma volta enquanto nós tínhamos ficado sentados calmamente à margem do lago. Estávamos ali havia quase uma hora quando um sentimento estranho me assaltou, dando-me a impressão de que Pérola estava em perigo. Chamei Rex, argumentamos sobre meu pressentimento, depois corremos à procura dela. Demos volta por uma rocha alta que se projetava no meio da estrada e vimos-la de pé e imóvel. Por felicidade não a chamamos, mas andamos rapidamente para a frente. Ao chegarmos perto, avistamos uma enorme cascavel enrolada, esperando a oportunidade de dar o bote. Rex trazia sempre uma corda em redor da cintura, sem pronunciar uma palavra mais rápido do que se possa contar, fez um laço e com muita habilidade atirou-o, alcançando a cobra logo abaixo da cabeça. Matou-a instantaneamente e dirigiu-se para a Pérola, pensando encontrá-la muito assustada. Imaginem nossa surpresa quando ela nos encarou. Calma, serena e sorrindo curiosamente, disse: Deparei com aquela cobra inesperadamente, mas sabia que ela não me poderia fazer mal algum, enquanto eu a fitasse dentro dos olhos. De qualquer modo, sabia que vocês viriam. Nessa ocasião, Nada aproximou-se de nós e explicamos-lhe o ocorrido. Minha querida irmã disse, voltando-se para a Pérola: Indubitavelmente você possui coragem e domínio extraordinários. Pérola olhou-a com uma expressão singular que até então não havíamos percebido. Nada, minha querida, respondeu. Você sabe que o amado mestre não permitiria que qualquer um de nós sofresse algum dano. Finalmente recuperei a voz e perguntei: Que mestre? Ela me olhou firmemente por um momento e replicou: Que pergunta absurda! O mesmo mestre que todos vós conheceis. Nada passou os braços em volta do pescoço de Pérola e exclamou: Deus a abençoe, minha querida, como você o conheceu? Quando ia completar 10 anos, continuou ela, logo depois que a minha mãe morreu, um ser abençoado apareceu-me, a quem depois vim a conhecer como Mestre Saint-Germain. Após sua primeira aparição, continuou a visitar-me e a instruir-me, mas eu estava proibida de revelar isto a quem quer que fosse, até mesmo a meu irmão, enquanto não recebesse permissão para tal. Disse-me que viesse agora até aqui para ver Bob, e notei-lhe um desusado piscar de olhos enquanto dizia isto, mas não entendi por que ele estava tão divertido. Agora está tudo claro. Nunca poderia sonhar que viesse encontrar aqui quem conhecesse o meu amado anjo mestre, como sempre o chamei. Desse modo, era como se Pérola fosse uma irmã há muito tempo perdida que tivesse voltado. Nessa noite, comunicamos a grande surpresa a Daniel Rayborn, que ficou encantado ao saber que Pérola era uma discípula do nosso abençoado Saint-Germain.
Na manhã seguinte, à hora do almoço, tivemos uma boa notícia. Reborn, ao acordar, recebera a mensagem do nosso mestre Saint-Germain. Pedira que todos nós estivéssemos na Gruta dos Símbolos, em Table Mountain, às 8 horas da manhã do terceiro dia. Era uma quinta-feira. Pérola estava ansiosa por saber algo referente à gruta, e depois de ouvir alguma descrição a respeito, disse: achareis grande descoberta sobre ela, que está próxima a ser revelada. Às 6 horas da manhã indicada, aparecemos para o café, já vestidos com os nossos trajes de excursão, exultantes na alegria e felicidade que sentíamos antecipadamente de rever o nosso abençoado Saint-Germain, pois percebíamos que coisas fantásticas estavam reservadas para nós. Viajamos de automóvel até o fim da estrada, que nos deixou a uma distância de 3 quilômetros apenas para andar a pé. O dia estava maravilhoso e o próprio ar parecia impregnado de mágica fragrância, de uma considerável, muito suave energia espiritual. A viagem do carro foi excelente. Achamos um lugar retirado e seguro para o automóvel e, tomando nossas lanternas elétricas, além de baterias sobressalentes, subimos até a entrada da caverna, onde chegamos justamente faltando 10 minutos para as 8 horas. Penetrando na primeira câmara, tivemos imediatamente consciência de uma poderosa vibração, quase como que a produzida pelo batimento de grande maquinismo. Ao chegarmos à entrada em arco da grande sala interior, vimos que lá estava o nosso amado mestre. Vestia um branco imaculado que contrastava singularmente com as roupas de montanha que trajávamos. Envolvendo a todos em seu divino abraço, disse-nos: meus queridos, dou-vos as boas-vindas em nome da divina presença Eu Sou. Essa grande presença dentro de vós, em breve se vos tornará tão familiar como estáis uns com os outros, tão real, tangível e vital. Vejo que é desnecessário apresentar-vos minha dedicada discípula Pérola, cujo nome simboliza sua grande pureza de alma. Eu me regozijo extraordinariamente por ter conseguido reunir aqui, em corpo físico, tão belas almas como as vossas. É uma coisa muito rara, eu vos digo, como vereis mais tarde. Se quiserdes ter a bondade de seguir-me, poderemos continuar. Dirigiu-se para a arcada branca, já descrita no primeiro capítulo, e parou cerca de 1 metro diante dela. Estendeu a mão direita e, num segundo, uma ofuscante luz branca, como um denso vapor, envolveu todo o local. Abriu-se então a entrada para um túnel iluminado com suave luz branca. Entramos, seguimos Saint-Germain por umas centenas de metros e por fim chegamos diante de outra porta, na qual figuras em relevo representavam símbolos antigos da vida. Nesse instante, a porta se abriu e fomos introduzidos em outro compartimento de forma estranha e de notável beleza, tendo 12 lados de iguais dimensões em uma bela cúpula formando o teto. Cada um desses lados era feito de substância diferente. 4 desses painéis eram de um branco resplandecente, diferindo os uns dos outros e emitindo uma suave, cintilante, faiscante luz e formando um quadrado dentro das 12 mencionadas figuras geométricas. Os outros eram de cores variadas, dos mais delicados e belos sombreados. O aposento tinha pelo menos 20 metros de diâmetro e no lado leste havia um instrumento dentro de uma caixa transparente que parecia um rádio, tanto quanto me foi possível distinguir. Em cada lado dessa caixa, formando um círculo à roda da sala, achavam-se 12 cadeiras, afastadas da parede cerca de 1 metro. Eram feitas do mesmo material transparente da caixa e situava-se uma em frente a cada painel. Saint-Germain fez-nos sentar e dirigiu-se para o instrumento. Queridos estudantes, começou ele,
Vossa suposição está certa. Dentro desta caixa está o mais notável rádio jamais produzido sobre a Terra. A caixa, como vedes, é perfeitamente transparente e, no entanto, o material de sua confecção é tão resistente e forte, ou ainda mais forte que o aço, e tão duro que não podereis produzir qualquer impressão sobre ele com um martelo. A inventora deste super rádio estará aqui esta noite, quando ireis encontrá-la. Desejo que sejais meus hóspedes aqui por 3 dias. Providenciarei para que uma mensagem escrita seja transmitida para a vossa casa esta noite por um portador visível e para que vosso automóvel seja guardado. Agora, se quiserdes acompanhar-me, prosseguiremos, porque ainda temos muito que fazer esta tarde. Dirigiu-se para o lado oposto àquele por onde tínhamos entrado na sala e pressionou a mão contra a parede. Um painel deslizou para trás, deixando a descoberta uma passagem para um salão de forma oblonga. Isto é um laboratório de química, explicou ele, onde grandes mestres químicos estiveram trabalhando durante os últimos 50 anos, aperfeiçoando fórmulas para a proteção da América da próxima crise final de sua experiência. Depois desta crise, será ensinado ao seu povo o emprego da energia universal para produzir luz, calor e poder. Isto será conseguido de um modo ainda mais perfeito do que tem sido em qualquer idade anterior. Fomos até o outro lado do laboratório e passamos para outra sala 3 vezes maior que a antecedente, onde estavam sendo efetuadas experiências elétricas. Todo esse aposento era forrado do mesmo material transparente que fora usado na caixa de rádio. Muitas descobertas e invenções, continuou ele, estão sendo preparadas aqui, despertando a memória do passado naqueles que estão executando o trabalho experimental, fazendo operar a atividade exterior do espírito, a que foi atingida em vidas prévias, e acrescentando a isto um maior e mais puro e perfeito futuro. Aqueles que estão fazendo este trabalho estão preparando maravilhas e bênçãos incalculáveis para a América, para seu povo e através deles para o mundo. Durante os próximos 70 anos, a América e seu povo dificilmente se reconhecerão quando olharem para trás para suas limitadas atividades de hoje. Esses seres maravilhosos que se tornaram tão claramente conscientes da sua presença eu sou, estão aperfeiçoando e preparando para o uso atual muitas coisas extraordinárias, a fim de beneficiar e iluminar a humanidade à medida que o povo ascende em entendimento consciente, até chegar ao ponto onde tais coisas podem ser usadas. Muitas dessas fórmulas e invenções foram e estão sendo tiradas de cidades hermeticamente fechadas que jazem no leito do Oceano Atlântico, tanto afundado sob suas águas quando no último cataclismo destruiu a Atlântida. Esses grandes seres retiraram essas fórmulas de dentro daquelas cidades seladas e estão testando-as e aperfeiçoando-as. É assim que surge a maior perfeição para o uso e surgimento da raça na Idade de Ouro, que se aproxima. Os grandes mestres ascensionados guardam, vigiam e dirigem este trabalho. Seus discípulos, que foram treinados para entrar e sair do corpo físico, conscientemente são aqueles que efetuam as experiências no laboratório. Os mestres ascensionados são os guardiões da humanidade e têm trabalhado no plano invisível através dos séculos, como também no plano físico para despertar, abençoar, iluminar e erguer a humanidade fora de sua autocriada degradação e egoísmo. Nós conquistamos a morte pelo completo e eterno domínio sobre a substância atômica do corpo físico e do mundo. Todas as coisas obedecem ao nosso comando. As leis da natureza e do universo são nossas servas obedientes e humildes. Nestas maravilhosas câmaras secretas da natureza, o trabalho prossegue silenciosamente, desconhecido para o mundo exterior.
E onde quer que o indivíduo procure a luz pela própria luz, então todas as coisas são realmente acrescentadas. Saint-Germain chamou nossa atenção para cada coisa que já tinha sido aperfeiçoada e para outras que ainda estavam em construção. Jamais poderei expressar em palavras a sensação de alegria e regozijo que isto proporcionou a todos nós. Uma coisa em particular atraiu a atenção geral e nós perguntamos a que se destinava. É um meio mecânico de intensificar a vibração atômica do corpo humano, respondeu-nos, e ajudá-lo a subir para o interior do puro corpo eletrônico, a que Jesus se referiu como a túnica inconsútil das vestes nupciais do Espírito. É composto de pura luz eletrônica, porque nenhuma imperfeição pode ser registrada dentro ou sobre ele. Vede, ponderou, o que nós chamamos luz é substância, energia e luminosidade, todas três em uma. Esta pura luz eletrônica, de que é composto o corpo espiritual eterno, é condensada pela vossa poderosa presença Eu Sou, dentro de uma substância autoluminosa, que é para vós uma autossustentada imortal, sempre expandindo-se, sempre perfeita, forma e reservatório de amor divino, luz, sabedoria e poder, do próprio coração de Deus. É o vosso eterno templo de vida individualizado e o centro cardíaco do vosso mundo de forma manifestada. Algumas vezes ele é citado como corpo de fogo branco, porque a ofuscante luz branca que emite é tão brilhante, tão intensa e toda poderosa, que para os olhos humanos parece fogo branco. Uma pessoa comum apenas pode contemplá-lo por uma fração de segundo. Esse é o corpo em que Jesus fez a ascensão e, como a luz dentro dele aumentou naquela oitava superior de luz, havendo uma ação vibratória mais rápida, ele se tornou invisível para a multidão vigilante que o adorava e testemunhava sua ascensão. A vista humana só registra dentro de algumas oitavas de vibração, mas como o ser humano, por meio de sua purificação, aumenta o grau da sua vibração, a luz dentro de cada elétron do corpo físico arde com maior resplendor e desprende sua radiação de tal modo que a forma física se torna primeiro autoluminosa. Em seguida, transcende a força da gravidade da Terra e, por fim, está apta a expressar conscientemente e, quando queira, em qualquer oitava da vibração, os desejos individuais. Ele poderá se dirigir livremente a todo lugar do infinito, porque a pura luz eletrônica existe em toda parte do começo ao fim da criação. Logo que a estrutura atômica do corpo físico de alguém torna-se toda luz, esse corpo entrou para o elemento eterno, o grande mar universal de branca essência luminosa, da qual Deus criou todas as formas. Somente essa condição de vida são possíveis liberdade completa, mestria e realização. Esta é a realidade e o ponto final da existência humana. Então, o ser humano se eleva até que se torna inteira divindade, que é para sempre livre, onipresente, onipotente, onisciente, podendo dirigir-se a qualquer lugar e fazer tudo o que deseja, sempre reconhecendo a si próprio como um individual, consciente foco da poderosa presença Eu Sou. Em quase toda sociedade secreta que se ergue para a atividade construtiva, em outras palavras, que reconhece a luz como a fonte de todo o bem, é sempre empregada nas suas iniciações a palavra elevado. Essa elevação é literalmente, figuradamente, eternamente e fisicamente verdadeira, porque a ação vibratória do átomo físico é elevada até que todo ele se torne a pura eletrônica autoexpandida, essência ou espírito, a pura substância Deus, luz, luz, luz. Nós chamamos a este aparelho acelerador atômico e ele deverá ser muito usado no futuro, a fim de ajudar a elevar o átomo da carne física dentro da sua divina pureza e estrutura, o corpo eletrônico. Esse corpo perfeito continua para sempre eternamente jovem, belo,
forte, perfeito e livre de qualquer limitação concebível. Nesse corpo, os indivíduos podem funcionar e funcionam, seja em que lugar for do universo que escolherem, porque nele não há barreiras de tempo, lugar, espaço ou condição. A ânsia em busca dessa perfeita condição de existência é e sempre foi uma ideia inata e ideal contida no âmago da raça humana. Nas lendas, mitos e contos de fadas de todos os povos e nações que têm existido nesta terra, há histórias de seres perfeitos, imortais, cheios de sabedoria, eternamente jovens e transcendentalmente belos. Essas histórias têm uma causa, uma ideia original de onde eles brotaram, e é esta eterna verdade do ser que elas transportam de idade em idade, a fim de que o ideal possa sempre estar presente diante do espírito humano. Este é o principal testemunho de que a humanidade foi modelada, no começo, a imagem e semelhança de Deus, a divina presença eu sou. Quem for um verdadeiro estudante da vida poderá penetrar profundamente os pensamentos e sentimentos daqueles seres que exprimem as condições super-humanas, suas qualidades e ideais transcendentes. Estas, a personalidade comum considera impossíveis, em vista da grandeza do poder que é requerido para trazê-las à expressão exterior. O esforço necessário para atingir e expressar essas divinas qualidades está além do que uma pessoa comum se esforce por realizar. O esforço que essa espécie de acesso requer consiste numa sincera, estrita disciplina de senso de consciência humana até que ela aprenda a obedecer ao padrão de perfeição, em vez de obedecer aos seus próprios temporários caprichos egoístas e apetites fúteis. O verdadeiro estudante da vida sabe que qualquer qualidade de Deus que a consciência do indivíduo possa conceber poderá ser trazida por ele à existência através do poder criador, do seu próprio pensamento, do seu sentimento de amor divino. Pensamentos divinos, sentimentos divinos, qualidades divinas, ideais divinos só poderão ser encontrados pensando na divindade, porque não existem nem habitam em outro lugar, e o semelhante produz o semelhante em qualquer parte do infinito. Divindade é a luz e é a perfeição da vida. Vós vereis este acelerador atômico operando enquanto estiverdes aqui, para vossa instrução e iluminação. Os mestres ascensionados permitiram que ele saísse a fim de que a maior parte da humanidade possa conhecer essa possibilidade e fazer o necessário esforço para a sua consecução do tempo presente. Os mestres ascensionados são mestres de amor, luz e sabedoria. Só através deles pode a humanidade compreender a vida e obter realização, porque eles sabem tudo e experimentaram a atividade desta terra, são agora totalmente divinos e senhores destas forças. Eles percorreram todos os degraus da senda que o ser humano percorre agora e conhecem cada passo do caminho. Por esta razão, podem mostrar e mostram suas armadilhas ao discípulo, caso ele queira atender e ser protegido por eles. Mas nunca se intrometem com o livre-arbítrio do indivíduo, porque este é um divino direito inato e eles o respeitam. Saint-Germain rumou então para a entrada de um poço, onde havia uma gaiola de metal ou elevador. Entramos e começamos a nos mover para baixo. Descemos cerca de 33 metros e o elevador parou no meio de uma sala circular. Esta tinha mais ou menos 6 metros de diâmetro e à nossa frente se encontrava uma porta de pedra. Ele puxou uma alavanca à direita da entrada. A porta maciça se abriu e desvendou uma imensa câmara que continha um maravilhoso equipamento completo para a fabricação de toda espécie de material que era usado na construção de vários aparelhos de ambos os laboratórios de química e de eletricidade. Neste grande aposento haviam amplos fornos elétricos e enormes cilindros para transformar os vários metais em folhas delgadas. Tudo era movido à eletricidade.
Este é o lugar, observou Saint-Germain, de onde sentistes a vibração do batimento dentro da montanha quando entrastes na caverna. As máquinas raramente funcionam durante o dia. Hoje faz-se necessário a fim de que estejam preparadas para o trabalho que temos de fazer esta noite, e para o qual fostes convidado a vir aqui. Todo e qualquer material que queremos usar é produzido diretamente aqui nesta câmara. Sem dúvida, não necessitamos de grandes quantidades para o trabalho experimental que estamos fazendo, mas este trabalho servirá para pôr em uso prático os grandes talentos e os maravilhosos ideais de indivíduos altamente iluminados, que despertaram plenamente para o reconhecimento consciente da divina presença Eu Sou, o emprego de sua sabedoria e poder ilimitados. É desejo meu explicar-vos tudo na linguagem mais simples possível, para que a essência e o princípio de tudo possam ser mais fácil e permanentemente compreendidos. Torna-se necessário, nos dias de hoje, simplificar a terminologia técnica para que a média das pessoas possa estar capacitada a entender estas verdades fácil e rapidamente. Chegou a hora em que numerosas criaturas dentre a massa da humanidade despertarão para a verdade e perceberão que tem dentro de si um mestre divino, a presença mágica do poderoso Eu Sou. Há muitos que, do ponto de vista interior, estão adiantados ao longo do caminho da iluminação devido aos seus esforços anteriores e conhecimento. No entanto, na presente encarnação, estão ainda extremamente desapercebidos disso e não têm tido treino acadêmico. Algo, pois, deverá ser feito para facultar a essas almas a liberdade que almejam e para a qual se acham realmente prontas. Essas almas deverão ser ajudadas e é para esse fim que nós aqui trabalhamos. Saint-Germain, dirigindo-se então a Nada e Pérola, disse: estais enfastiados deste gênero de observação que geralmente é considerado do domínio dos homens? Elas prontamente lhe garantiram que não estavam, e a julgar pelo intenso brilho de seus olhos, ninguém duvidou disso. Em toda a minha vida, nunca estive tão vivamente interessada num assunto como agora, replicou Pérola. Sinto-me muito honrado pelo vosso intenso interesse, respondeu ele, e me causa de fato felicidade saber que o apreciais também. Agora, se quiserdes honrar com a vossa presença os meus humildes aposentos, devemos restaurar a forma exterior. Voltaremos ao laboratório de eletricidade. Regressamos pelo elevador, atravessando o salão. Saint-Germain dirigiu-se a uma porta que conduzia ao coração da montanha. Essa porta abriu-se pelo simples toque de sua mão e penetramos numa espécie de salão de recepção de forma oblonga, de teto abobadado. Paredes e teto eram todos de mais bela e delicada cor branca leitosa, sendo o pavimento coberto com um material semelhante de lã, macio e de aspecto cremoso, tendo quase 4 centímetros de espessura. Havia 5 cadeiras feitas de substância semiopaca de cor creme e estofadas com a mesma suave pelúcia azul das cadeiras do quarto da torre na casa de Reborn. 4 dessas cadeiras eram exatamente iguais, mas a quinta tinha o espaldar alto e lavrado. Cada uma se achava colocada junto a uma porta, sendo que a maior do centro. Saint-Germain conduziu Nada e Pérola à primeira porta, à esquerda de nossa entrada. Pediu-lhe que entrassem, que se banhassem e se vestissem com a indumentária encontrada lá dentro, que voltassem para a sala a fim de esperar a chamada para o jantar. Dirigiu-se a Rex e a mim, conduziu-nos à porta do fundo à direita, fazendo-nos o mesmo pedido para que nos preparássemos para o jantar. Entramos no quarto por ele indicado e ambos ficamos mudos de surpresa, porquanto esse aposento era suntuoso, próprio de um palácio de rei ou príncipe. Tinha forma circular, teto de cúpula com acabamentos em branco e ouro, mobiliado com 2 belos divãs, tendo cada qual uma cadeira ao lado,
e um longo espelho biselado entre ambas. Havia uma curiosa cômoda embutida na parede, de tal modo que as gavetas não podiam ser notadas senão pelos seus puxadores. As cadeiras e os divãs eram da mesma substância semiopaca, de aparência metálica. Rex atravessou em direção a uma pequena abertura à nossa esquerda e pediu-me que olhasse. Dei uns passos até onde ele se achava e vi uma esquisita banheira romana, também de forma circular. Estava cheia de água que faiscava e se movia incessantemente, como se fosse carregada com a essência da vida. Não encontramos nenhum meio de ventilação e, no entanto, em todos os compartimentos que visitamos, o ar era puro, fresco, revigorante, impregnado com perfume de rosas. Banhamo-nos e nossos corpos se sentiram abraçados, com uma sensação de saúde como nunca havíamos experimentado antes. Sobre os divãs achavam-se os mantos que deveríamos usar. Eram sem costura e feitos de um tecido que eu nunca vira, nem dele ouvira falar, espécie de seda grossa, valiosa, mas extremamente macia e leve. O de Rex era de um maravilhoso azul safira bordado a ouro. Havia também belas sandálias que combinavam perfeitamente com os mantos. Terminamos os nossos preparativos, voltamos à sala de recepção. Alguns momentos depois, as moças entraram vestidas com mantos semelhantes aos nossos e eram visões de beleza. Os mantos de Pérola e Rex eram iguais e o de Nada igual ao meu. Os aposentos delas eram evidentemente uma duplicata dos nossos, com a diferença de serem decorados em suave matiz cor-de-rosa. Estávamos muito entretidos comparando nossas anotações, quando o mais celestial toque de carrilhão soou através da sala e instantaneamente abriu-se a porta do meio. Entramos e ficamos extasiados diante da beleza que contemplamos. Aqui também a sala era de mesma suave combinação branco-leitosa e ouro. O teto abobadado era azul celeste e nele havia nuvens que davam a impressão de se estar realmente olhando para o céu. As paredes eram revestidas de uma tapeçaria maravilhosa, com aspecto de pó de diamante, pois alguma coisa na composição do tecido dava-lhe uma radiação indescritível. Esta sala de audiências media aproximadamente 13 por 26 metros e em seu centro achava-se uma grande mesa de ouro com tampo de cristal. Na extremidade da sala havia uma cópia dessa mesa, medindo cerca de 1/3 do seu tamanho, e ao redor dela estavam colocadas cadeiras para 6 pessoas. Num canto havia um belo órgão e do lado oposto, num outro canto, um piano, cuja caixa era feita de mesma substância de aparência metálica como a dos outros móveis. Estávamos todos tão absorvidos em admirar e fruir essa beleza que não notamos a entrada de Saint-Germain e Daniel Rayborn, senão quando os sentimos atrás de nós. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.